Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do SamiCast. Hoje para falar sobre o Parlamento Jovem, com um dos nossos alunos que, entre os 55 participantes do Parlamento Jovem, teve o seu projeto escolhido para ser representado na Câmara. Né? Muito bem-vindo, Guilherme, Henrique, Carol e a professora Nanda, que foi quem acompanhou esse projeto junto do Gui. Deixa eu começar com o que me deixou mais curioso. Como é que foi participar da entrevista lá no SPTV, Gui? Foi uma experiência muito legal. Antes de eu ir para lá, me mandaram um roteiro do que mais ou menos que eu ia falar. Aí no dia, antes de ligar as câmeras, ela tinha feito uma conversa comigo de como seria, tal. Aí quando começou a gravar, ela fez mais ou menos a mesma conversa, por isso que eu consegui discursar também. Aí ela fez umas gravações, a gente brincando, eu, meu pai e minha mãe brincando com a Milka pra poder colocar lá. Então a Milka também tá famosa. Tá aparecendo na Globo também. Então foi bem legal. Ela desligou a câmera e colocou as melhores partes, as partes mais importantes lá na SPTV. A edição já foi feita assim ao vivo? Não, foi ao depois. vivo, mas foi quase. Foi quase? Porque eu tinha avisado eles que eles queriam que os pais participassem, né? Uhum. E aí eu tava trabalhando. Eu falei, o único horário que eu tenho tem que ser 7h30 da manhã, porque senão eu não vou conseguir, né? Uhum. E aí a gente fez a entrevista às 7h30 da manhã, aí os dois foram de táxi lá para a Câmara, aí a Globo foi para lá também, e quando eles chegaram em casa, que foi 11h30 mais ou menos, a reportagem já estava entrando no ar meio-dia. Como eles fizeram isso, não sei. Eu sei que foi muito rápido, muito rápido. Aí que nem a entrevista para a Globo e para a Câmara foi no mesmo dia? No mesmo dia. Fala pra mim, mudou alguma coisa depois de aparecer na TV? Ah, mudou, viu? Agora a gente não consegue ir na padaria, no açougue, tem sempre alguém perguntando, pô, eu vi teu filho na televisão, explica mais sobre o projeto, tá difícil, viu? Logo que ele começou com o projeto, eu sempre frequento lá o parque de manhã, que logo depois que ele vai pra escola, e no começo, quando eu comentei com algumas pessoas, elas, falaram, nossa, legal, tudo, mas... E daí, quando eles souberam que evoluiu assim, eles estavam todos felizes. Nossa, gente, eu não acredito. Ele que vem aqui de semana com a gente, de repente tá famoso. Eu falei, pois é, gente. Fala pra mim, como é que foi lá na Câmara? Na Câmara também foi muito legal. Eu falei do lado do Ricardo Teixeira, presidente da Câmara. Descobri que ele é santista, o Santos também. Aí a moça foi me perguntando as coisas, como era ser vereador, como eu tive a ideia e tal, e fui respondendo também. Vamos partir para essa parte agora de vereador, né? Fala para mim, como é que foi ser vereador jovem? Foi uma experiência muito legal, porque foi dividida em 3 dias. No primeiro dia a gente foi lá na Câmara, ela mostrou pra gente como era a Câmara, pediu pra gente subir lá na parte lá que fala, pra gente ver como que ia ser. Fez brincadeiras pra gente criar uma amizade lá com o pessoal. Aí no segundo dia que foi o debate, a gente recebeu um caderno com a ordem, qual que ia ser a ordem das leis que iam ser chamadas lá pra falar. Então eu já sabia mais ou menos quando que eu ia ser. Aí eu preparei um discurso, aí quando eu fui chamada eu fui lá na frente, subi lá, aí falei, só que assim, eu gaguejei muito porque como é um lugar muito grande, tem... uma caixa de som aqui, uma caixa de som aqui, uma caixa de som aqui. Então você ouve sua voz inteira. Em todos os lugares você ouve sua voz. Entendi. Como é que foi acompanhar esse processo? Né? Desde o segundo dia lá na Câmara. Aliás, desde antes, né? Desde de maio. Quando começou o projeto, vocês esperavam que ia chegar assim tão longe? Então, quando ele passou a notícia pra gente que ele tinha conseguido, eu fiquei surpreso. Né? A gente ficou surpreso. A gente falou, pô, que legal, parabéns. Mas e agora, né? O que a gente vai fazer? Quais são os próximos passos, né? O dia da Câmara, acho que foi muito diferente, né? Ficamos o dia inteiro lá, né, na Câmara. É cansativo. É cansativo. A vida de vereador também não é fácil, porque é chato. Foram 8 horas lá, votando lei atrás de lei, atrás de lei, atrás de lei, atrás de... É um processo meio repetitivo, vereadores, né? Então você percebe que existe uma senha, tem como rastrear.
Então tem uma ordem, eles sentam na mesa lá com o nome, tem o botãozinho de aprovo, não aprovo, cada um tem que discursar lá na frente. Então realmente é uma simulação como se fosse um dia de trabalho. Muito grande lá dentro? É muito grande e é muito legal porque tem uma gaveta assim embaixo da mesa que é uma urna. Aí você tem que toda hora colocar o seu número lá, que eles te dão o seu número, e se você aprova, não aprova ou se abstém. Se abstém. Então rola uma votação igualzinha das eleições. Aparece no placar eletrônico lá quantos votos foram a favor, quem quantos votou contra, quantos se absteve. Interessante. Aí deixa eu aproveitar então, Ananda, conta pra gente como é que foi o processo até chegar lá na Câmara. Então, o projeto do Parlamento Jovem é um projeto que tem há bastante tempo já no município de São Paulo, né? E o intuito desse projeto é justamente criar essa relação mais próxima da comunidade, né, do município como um todo, com a política. Então, as escolas recebem a proposta, né, do Parlamento Jovem, e aí a gente tem que fazer a inscrição que vem através das propostas de leis dos alunos. Tanto escolas públicas, né, quanto as escolas privadas podem participar. E aí, a Kátia, que é a coordenadora pedagógica, a gente conversou um pouquinho, né, sobre como fazer, e aí a gente resolveu fazer tanto anos finais, né, quanto ensino médio. E os anos finais, a gente resolveu fazer o 8º e 9º. E aí eu fui nas salas, né, passei nas salas, falei, olha, gente, o projeto do Parlamento Jovem é isso, assim, a gente tem que escolher um segmento, né, das questões que a cidade, então mobilidade urbana, saúde, educação, esporte, lazer, cultura, e vocês têm que criar uma lei. Então, assim, realmente é um projeto, embora muito simples, ele é muito profundo, porque o aluno ele tem que entender, né, quais são os problemas da cidade. Não pode ser uma lei que já existe, porque não faz sentido você criar uma lei, né, que já existe. Eles também já precisam estudar a nossa própria legislação. Então, assim, eles têm que pesquisar sobre as legislações vigentes. E aí, assim, o que eu deixo claro para eles é que é necessário que eles escrevam alguma coisa que realmente possa ser feito, porque também não dá pra gente fugir muito das questões políticas de verdade. Então, esse é o processo, assim, até a criação da lei. Aí vem a lei. Então, eu recebi várias leis, eu tive que ler várias leis, né? E aí eu fui selecionando realmente aquilo que eu sentia que era possível de ser aprovado, né, em primeiro momento, buscando ali as melhores leis, e a do Gui, ela esteve sempre ali no top 5 das leis, por várias razões, né, porque eles têm que escrever uma lei, então assim, a estrutura tem que vir parecida já com uma lei de verdade, então eles não têm esse conhecimento, não é uma coisa do dia a dia deles, então a do Gui sempre esteve ali entre as minhas 5 leis que estavam no meu radar para mandar para a Câmara. Quanto tempo a gente trabalhou até conseguir a aprovação assim, desse projeto? Eu passei para eles a ideia do projeto em maio. Aí, junho, julho, eles ficaram, porque a gente tem que receber a lei e mandar até a penúltima semana de agosto. Aí escolhi a lei do Gui, falei, não, a do Guilherme é a melhor realmente. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção na lei do Guilherme é que ele pensou na comunidade local, que é uma coisa também que faz diferença quando a gente pensa num projeto de lei de vereador, né? Porque o vereador, ele tem essa relação muito próxima com a comunidade de onde ele vem, né? E aí o Gui trouxe essa ideia da criação do Parque Pet ali na Vila Alpina. Aí eu entreguei para a Kátia a lei. A escola já participa há muitos anos, né, do projeto. Então a Kátia já sabia qual era a estrutura que tinha que ser feita, o próprio parlamento exige. E aí a gente enviou a lei e aí ficamos esperando a resposta, né? Justo. Eu fiquei muito feliz quando eu vi sobre o projeto, também por tratar de um projeto aqui à nossa volta. Exato. Né? Sim. É a visão para o nosso entorno e tornar isso em uma ação concreta, né? Que nem a professora falou, a gente sempre tenta trabalhar nessa área de identificação de problema e identificação da solução do problema. Que nem a gente tem enchentes aqui na Vila Prudente. Como que a gente pode resolver? Ah, não, vamos levantar o bairro, sabe? A solução ela tem que fazer sentido, tem que ser possível. E o projeto do Gui era todo concreto, todo bonitinho, bem estruturado, né? E tô torcendo muito para que seja aprovado. Quando a gente fala de parlamento jovem, a gente sabe que está ligado à nossa política, né? Mas muitas pessoas, às vezes, elas acham que isso também está ligado a algum partido. Para vocês que participaram, vocês conseguem contar mais para a gente dessa parte? Sim.
Na verdade, essa questão do Parlamento Jovem, ele é apartidário, né? Então, ele é independente e não tem ligação nenhuma com nenhum partido, nem com A, nem com B. A gente acabou também dando um apoio, pedindo para o Guilherme se inscrever e ir atrás de todo esse processo, justamente porque a gente acha que a questão de consciência política, principalmente para os jovens, é importante. Então, simular uma votação dentro da escola, por exemplo, participar de uma eleição dentro de um parlamento, é uma coisa que vai ficar para sempre na cabeça dele. Então, isso é importante. É importante citar que isso é apartidário e que a consciência política, eu acho que no final das contas foi o mais importante de toda a lição que a gente teve aqui, dessa fase, desse processo, né? Que eu acho que isso vai ficar para sempre na cabeça dele. Então, o Parlamento Jovem ele é mais feito para a gente trabalhar os assuntos dentro da política do que o que eu percebi lá no dia da votação, o que eles focaram, o que é interessante também, né? Um ambiente, ele é muito heterogêneo lá. Então, tinha gente da Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, gente de escola caríssima, gente de escola pública muito simples. Então, era tudo misturado, né? O que eu acho interessante também para eles poderem conhecer um mundo diferente e terem contato com outras pessoas que têm outras realidades. Então, dentro dos próprios projetos apresentados, tinha alguns que você falava, não acredito que alguém está apresentando isso, como isso não é feito até hoje. E aí você vai ver realmente, não é feito porque na nossa realidade não tem necessidade, mas na realidade de outras pessoas tem, né? Então eu acho que isso é também uma excelente oportunidade dele ter um crescimento e conhecendo uma realidade diferente da nossa. Gostei desse ponto de vista. E o intuito, né, do Samicast é trazer esse tipo de informação também para as pessoas sobre coisas que às vezes faz parte do nosso cotidiano, que nem desse do Parlamento Jovem. É um projeto que a gente tem aqui, que nem a professora Nanda falou há muito tempo, mas às vezes o pessoal fica com receio por não conhecer de fato como que funciona. Eu vi que a gente tem um abaixo-assinado com 1.200 assinaturas, é isso mesmo? Sim. Como que a gente fez esse abaixo-assinado? Você pode explicar? Logo que ele ia para a Câmara fazer o discurso, eu tive a ideia do abaixo-assinado. Eu falei, vamos fazer um abaixo-assinado para mostrar para ele que olha quanta importância disso para você, entendeu? Então a gente fez e daí ele encabeçou tudo e a gente conseguiu as assinaturas. Eu fiquei muito feliz com esse apoio, né? É pra gente perceber, né? Às vezes uma coisa que a gente acha que só uma comunidade pequenininha. Uma comunidade pequena, a gente tem um monte de gente apoiando junto, né? Ficou mais interessado por política, Gui? Um pouco. Até porque eu vi porque eu não tinha ideia de como que eles trabalhavam, porque eu não acompanhava política. Aí eu vi como que eles trabalham, eu vi o local que eles ficavam, eu vi a urna, eu achei muito legal. Fala pra mim, pretende participar nas próximas edições do Parlamento Jovem? Sim, com outros projetos. Ainda não pensei sobre o que vão ser os outros projetos, mas pretendo participar. Então já começa que maio tá chegando. E sabe uma coisa que é muito interessante? Vou até aproveitar esse gancho que os alunos queriam saber, né? Para quem que eu tinha ido da entrevista, o que tinha acontecido. E aí eu expliquei para eles, né? Quando eu cheguei que eu acompanhei a entrevista, expliquei, né, para eles o que era, como funcionava. E aí os alunos do 8º ano, desse ano, que estavam no 7º ano passado, eles falaram, eu quero participar. Eu vou escrever, já vou começar a pensar agora. Eu vou perguntar para minha mãe, pro meu pai, o que a gente pode fazer. Então, assim, essa visibilidade que o Gui trouxe para o Parlamento Jovem dentro da escola tá muito legal, porque ele suscitou ali nos meninos a vontade de participar. Então, é muito bom quando a gente consegue um destaque assim dentro da nossa escola, porque faz com que as pessoas entendam que, dando valor e fazendo, né, de uma forma correta, o céu é o limite, né? Onde vai chegar o Gui com isso? A gente não sabe. Será que essa lei vai ser aprovada? Imagina como vai ser a repercussão depois quando a gente falar assim, olha, o Gui tem agora uma lei, Parque, Pet, Vila Alpina, Guilherme Mariscal. Então isso traz para os alunos essa vontade de participar, o que é muito legal, muito bacana. Fala para mim, Gui, além do Parlamento Jovem, tem interesse em participar de outros projetos aqui da escola? Sim, pretendo participar, até porque eu vi que os projetos dão certo, dá para conseguir alguma coisa, é uma experiência muito legal, pode ser experiências diferentes que eu nunca ia pensar que eu ia ter, então pretendo sim. Eu vi que o Gui estuda com a gente desde 2020, ele entrou acho que no 4º ano, correto? Sim. Como é que vocês conheceram o colégio? Bom,
Eu sou ex-aluno do colégio, né? Eu fiz desde a primeira série até o terceiro colegial aqui. Me formei, se não me falha a memória, em 1996 eu saí daqui. E eu sempre morei aqui no bairro, né? E ela não tão perto assim, mas também menos de 2 quilômetros aqui da Vila Zelina, então super perto. Então a gente conhecia o colégio há muito tempo, né? Meu irmão estudou aqui no colégio também, meus primos estudaram, os primos dele estudam aqui também, então a gente conhece o colégio faz muito tempo. Entendi, tradição de longa data. É uma tradição de longa data, é isso aí. Eu fiquei muito feliz de conhecer mais sobre vocês, a história de vocês. E fala pra gente, o que vocês acham do colégio? Começa com você, Gui. O que você tá achando do colégio? Muito bom, tem uma infraestrutura muito boa, tinha coisas que eu nem sabia que tinha aqui, que me impressionaram, muito boa a infraestrutura. E aí, o que vocês acham, pais? Bom, comparando com a época que eu estava aqui, tudo mudou, né? Outro colégio, né? A gente estava comentando a questão da infraestrutura, de informática, de esportes, inclusive, várias outras coisas que não existiam na época, né? Então, a gente colocou ele aqui também pelo fato de ser um colégio respeitado e conhecido aqui na região. A gente vê alguns indicadores dos alunos bons entrando nas boas faculdades e também está alinhado à maneira como a gente gostaria que ele tivesse, né, o estudo dele. Então, acho que acabou unindo tudo isso nesse conjunto da obra. Curiosidade, e a gente já colocou assim, já entrou num período crítico, É a gente verdade. entrou no meio da pandemia, né? Verdade. Então, na verdade, ele teve 2 meses de aula, nem chegou a 2 meses, e logo a gente entrou na pandemia. E a gente ficou super surpreso, porque logo a escola deu um jeito e as aulas não pararam e foi... Mas deu tudo certo. A gente já entrou com prova de fogo. Entendi. Fala pra mim, Gui, é mais legal dar entrevista pra Globo ou entrevista aqui no São Miguel? Os dois são muito legais, porque os dois são uma conversa. Então, muito legal os dois. Pro pessoal que tá acompanhando a gente lá no YouTube, vocês esperavam, né, essa estrutura toda aqui pra gente conseguir fazer essa gravação? Surpreendeu? Surpreendeu. Surpreendeu Uma aqui. estrutura muito boa, Muito bom microfone, lapela, tudo muito bom. Eu estava comentando com você antes de começar aqui a nossa gravação, tem mais câmera hoje do que tinha na gravação da Globo aqui no parque. É verdade. Lá só tinha Olha aí, uma. gente. Aqui tem 3. Verdade. Muito obrigado. Eu quero Pode saber a ser. resposta dela aqui, ó. Como que é o comportamento do... Beleza. Eu tô aqui esperando só esse bate, poxa. Fala pra Uma reunião de pais. sabia. Só não pode Eu falar mal aqui na frente de todo mundo, hein? Eu sabia. Então, gente. Não, o Gui tem um comportamento. Foi o que eu falei, né? Eu dou aula pra ele desde o 6º ano. Então, lá no comecinho, o Gui era bem mais tímido, ele era bem mais assim. Calado mesmo, assim, né? E aí, com o passar do tempo, ele foi crescendo. Acho que a gente vai criando mais segurança, né? Essa questão da pandemia, eu entrei aqui em 2022, a gente estava recém saído da pandemia. E o comportamento do Guilherme é um comportamento natural de um menino de 9º ano, assim. Ele tem os interesses dele, ele faz as perguntas dele, ele traz sempre uma conversa, né, legal ali para a aula, tem os amigos dele. Então eu tenho realmente assim muito orgulho de ser professora do Guilherme, de ver como o Guilherme tá se desenvolvendo, né, como um ser humano, que a nossa função de professor é essa, né? É auxiliar esse processo de evolução e perceber que faz para ele sentido aquilo que a gente fala em sala de aula. Fazer com que eles tenham uma visão crítica do mundo, né? E que o mundo não é o mundo, é ali onde você vive e que dali, se você consegue plantar uma boa semente ali no seu mundo, com certeza as outras transformações elas vão acontecer. Então é muito bom. A gente muitas vezes não muda o mundo com ações fantásticas, né? Uma pequena ação ali, uma exatamente. pequena ajuda que a gente faz, consegue já É isso. mudar de uma maneira que a gente nem espera, que nem, quem sabe, o parque lá da Vila Alpina. Exatamente. Ô Gui, mostra pra gente o certificado lá do parlamento. Mostra. Aqui, ó. Esse foi o certificado por eu ter conseguido a lei. E o que mais a gente tem dentro dessa pastinha? Aí tem entre aspas, brinde que eu ganhei lá por ter participado da Câmara, que foi aqui, ó. Como que é difícil tirar o broche. Esse broche poucos têm, hein? Esse aí é o broche é de raro. vereador? Ganhei Esse um é broche raro. da Câmara.
E um chaveiro também. Do Ricardo Teixeira, direto? Não, esse daí... Não, ele- esse foi do primeiro dia da Câmara, todo mundo recebeu. Entendi. Aí os 55, né? Tem Vamos 55 destacar. cópias desse. 55 broches, mas só 6 É isso aí. com a lei ali, né? Selecionada para tramitar dentro da Câmara, né? Sim. Muito legal. Acho que é isso. Aí no dia eu recebi essa plaquinha aqui que eu tinha que colocar na mesa. Já vamos deixar aqui também. Já aproveita e já mostra pro pessoal. O meu crachá. Tem todo uma roupa especial pra lá. Você foi? Ah, é No verdade. primeiro dia não Social, precisa. No dia, como é mais uma coisa mais assim, despojada, não precisa, mas depois ele tem um kit social. Tá lembrando bastante do nosso Samiono daqui. Exatamente. Olha, eu te certeza. diria que o Samiono foi, embora o tema não seja o mesmo, foi até um treinamento para ele Com poder certeza. falar, se expressar e tudo mais. Com certeza absoluta, isso trouxe um resultado para ele na hora da apresentação. Já participou, Gui? O que você achou do Samiono também? Já participei nos. Acho, não lembro se no sexto eu participei. Eu sei que ano passado eu participei e no sétimo eu participei também. E esse ano de novo? Ah, não sei. Esse Esse é o certificado por ter ido no primeiro dia que também todo mundo recebeu. Entendi. Assinado pelo Milton Ente. Esse foi assinado pelo Ricardo Teixeira. Caraca, mas você conheceu um monte de figurão, hein, rapaz? Ele E conhece um monte de sala que a gente não conhece lá dentro da câmera, viu? Um monte de sala. circulou lá por dentro da câmara? Sim. Eu subi lá na parte que eles ficam lá, até porque tinha presidentes, que eram os vereadores mesmo, que estavam lá falando quem ia ser o próximo e tal. Porque isso foi escrito no primeiro dia. Podiam escolher, eu quero ser o presidente, não sei, eu vou ser. E teve uma votação, porque, se não me engano, tinham 3 equipes, a verde, a amarela e a vermelha. Aí cada um escolheu a equipe que queria para poder ir lá na presidência, e no dia a gente votou qual que a gente queria, amarela, verde ou vermelha. Aí a que ganhou, se eu não me engano, foi a vermelha, subiu lá e atuou como presidente, como equipe de presidentes lá. Entendi. E aí dentro desse aqui a gente tem o projeto de lei escrito. Sim. O projeto de lei aqui, ó, aprovado. Esse foi assinado pelo Ricardo Teixeira. Aqui, ó. Esse é o projeto de lei real. O real é o Esse é o oficial? real, oficial. Esse é o que vai tramitar Isso. caso seja acolhido. Entendi. Fala mais desse projeto aí. O que a gente tá torcendo aí pela aprovação? Eu pretendo transformar lá o crematório, parte do crematório, em um parque pet. Então eu vou colocar grades lá ao redor da parte verde, porque atualmente não tem, e como passa carro toda hora lá por dentro, vários cachorros podem acabar correndo para lá e se machucar. Pretendo também colocar bebedouro, porque os donos têm que trazer água sempre, bancos para os donos poderem descansar e talvez brinquedos para os cachorros poderem brincar. Muito bom. Ficamos muito orgulhosos, né, de ver um aluno nosso com um projeto, participou do parlamento, foi um dos 6 selecionados para ter o projeto de lei representado na Câmara, e a gente fica na torcida agora pela aprovação para que a gente possa aproveitar mais do espaço da Vila Zelina com os nossos amiguinhos de 4 patas, né? A Milka, é esse o nome da cadelinha de vocês? Vocês brincam com ela lá toda semana? Sim, todo final de semana a gente vai lá. Quase todo dia. Minha mãe vai lá com ela aqui no parque. Todo santo dia eu vou. Que beleza! Então, né, a gente torce para que seja aprovado, para que a gente possa mostrar que, às vezes, essas pequenas ações que a gente pensa que é uma mudança no nosso bairro, uma melhoria pequena, faz diferença para melhorar o mundo, né? Muito obrigado, Gui. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Ananda, né, pela participação. E esperamos contar com vocês aí até nas próximas edições. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado. Para quem ficou curioso sobre a entrevista para o SPTV e também na Câmara, vou deixar aí embaixo na descrição o acesso para essas 2 entrevistas para vocês poderem acompanhar mais sobre o projeto do Gui que está em votação lá dentro da Câmara.